Hoje a gente traz um assunto bem importante, a gente vai falar sobre justiça terapêutica. E eu recebo o presidente de Amor Exigente, que é o Miguel Tortorelli, e hoje o procurador do Ministério Público do Estado de São Paulo, doutor Mário Sérgio Sobrinho. Sejam muito bem-vindos, Miguel. Pode ficar à vontade, doutor, seja bem-vindo. Uma alegria recebê-lo também. Então vamos lá. Tá tudo chiquérrimo hoje. Hoje está chiquérrimo com a presença do Marco Bernardo, que está brilhantando aqui o nosso programa, né? Doutor Mário Sérgio. Doutor Mário Sérgio, a gente está muito feliz com essas presenças tão ilustres. Eu vou até falar para o Marcos, se tiver qualquer dúvida em relação ao assunto que a gente vai debater aqui, conversar, fica à vontade para fazer a pergunta que você quiser, tá bom? Ok. Você está em casa. Estou me sentindo em casa. E depois eu vou pegar aí você de jeito que eu quero saber a história das músicas, dos arranjos, da sua história na música e muito mais. Com tá todo bom? prazer, obrigado. Obrigada. Então vamos lá, gente. Hoje o nosso assunto muito bem escolhido, justiça terapêutica, certo? E o maior expert nessa matéria é o doutor Mário Sérgio. Isso é maravilhoso pra gente. A gente tem a sorte de ter parceiros e colaboradores da altura de Amor Exigente e grupos de mutuajuda, Cláudia, porque esse trabalho que a Justiça realiza, o Ministério Público, os advogados, ele precisa de parceiros, de cooperadores, de pessoas que dão a vida ao programa. A Justiça faz uma pequena parte, mas eu posso afiançar para você que os grupos de mutuajuda e a saúde, trabalhando juntos com a Justiça, pode levar para as famílias, para as pessoas que têm problemas com álcool e drogas e estão no sistema de justiça, alguma proposta diferente daquilo que a Justiça sempre faz. Doutor, o que a gente percebe, infelizmente, as famílias também sentem e com muita dor, é que muitas vezes o filho é preso e lá ele não é transformado. Ele muitas vezes sai e até pior. O que seria justiça terapêutica? É diferente do que a gente conhece como sistema prisional? A gente consegue fazer algumas negociações, alguns acordos, que isso é um acordo entre o infrator, o advogado dele e o promotor, sob a supervisão do juiz, em crimes que não levam, em regra, as pessoas à prisão, ou que fosse caso de prisões por período curto. As últimas leis, Cláudia, têm permitido que se façam acordos nas infrações de menor potencial ofensivo, que são crimes cujas penas não passam de 2 anos. E agora, mais recentemente, mesmo no pacote anticrime, foi introduzido uma medida que permite um acordo entre o promotor e o infrator, em algumas situações, quando ele comete um crime que a pena não passa de 4 anos. Furtos, por exemplo, estelionato, crimes sem violência ou sem grave ameaça. E a gente espera, né, que essa oportunidade nova que se abriu, a Justiça também aproveite, porque há casos que esse rapaz, essa moça não deveriam ir para a prisão. E se houver uma alternativa à prisão, com uma condição aceita por ele, pactuada ali perante o juiz, para ele frequentar um grupo de mutuajuda, para ir a um tratamento de saúde, eu considero muito positivo. Eu acho que seria o caminho ideal, né, Miguel? E isso daí é muito importante, o que o doutor Mário Sérgio falou, porque quando você conversa com aquelas pessoas que são chamadas de liberacionistas, que querem a liberação das drogas, a primeira coisa que eles dizem é que as cadeias, as penitenciárias estão cheias de usuários de maconha, usuários de droga. Não é verdade. É isso, doutor Mário? No Brasil, desde 2006, as pessoas que são presas com pequenas quantidades de droga para uso pessoal, para uso próprio, não para fins de tráfico, logicamente, essas pessoas elas são levadas ao sistema de justiça, mas elas não correm o menor risco de ser punidas com pena de prisão. A pena vai de uma advertência, vai de uma prestação de serviço à comunidade ou ainda frequentar um curso ou uma medida terapêutica, que é uma postura adequada, eu considero, para a questão de quem usa a droga. O tráfico é uma outra situação. Então, nós temos aí ocupado esse espaço na justiça terapêutica, aqui em São Paulo, no Foro de Santana, aqui na Zona Norte, em São Paulo, desde 2002. Esse trabalho vem sendo mantido com os promotores, com os juízes, com os funcionários. Esse ano tem a maioridade. Esse ano faremos 18 anos de existência, né? Bom, isso é e começou com o doutor Mário, doutor Rochel, e nós estamos desde o início, né, Mário? Sim. Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, Alanon e Naranon, que são grupos de mutuajuda que talvez a sociedade não conheça tão
grandemente, mas que o seu programa dá essa chance para Amor Exigente estar aqui, isso é fantástico, né? E a sociedade precisa conhecer. E conhecer também o trabalho da Justiça, Cláudia. Esse trabalho é feito lá no Foro Regional de Santana, aqui na Zona Norte, todo mês. Na segunda terça-feira do mês, às 13 horas, nós fazemos uma grande reunião com o apoio dos grupos. E eu quero convidar você, quero convidar os seus telespectadores para estar lá conosco. Para amanhã, dia 11 de fevereiro, no Foro Regional de Santana. Quem é, por exemplo, estudante de direito, é um advogado, é alguém da área da justiça e se interessar, seria muito interessante, muito bacana que pudesse estar conosco lá. Não, com certeza. Eu acho que é assim que a gente transforma a sociedade, é com a nossa participação efetiva, né? Não é de braço cruzado olhando de longe, mas é indo, acompanhando, vendo de perto o que é que tem sido feito. Eu achei esse tema muito importante porque, como o Miguel já colocou aqui, muita gente fica achando que o grande negócio é legalizar as drogas para que ninguém vá preso por estar portando. E aí eu fico pensando que talvez você até pense assim, puxa vida, o meu filho está preso, mas ele estava só portando para uso pessoal. A gente acabou de ouvir que isso não é verdade, isso não acontece, né? Às vezes a pessoa que comete um crime, ela é usuária de substâncias psicoativas, de drogas, mas se está preso certamente por uma questão de um tráfico de drogas, infelizmente, de um crime de roubo ou um crime mais grave ou por uma questão que associa tudo isso e acaba levando a pessoa à prisão. Pelo mero porte de droga para uso próprio, a lei não permite. Ok. O que é muito importante também ressaltar é que, assim, antes que as coisas piores aconteçam, a gente fala muito de prevenção antes que coisas ruins aconteçam, mas antes que coisas piores aconteçam, vá para um grupo de amor exigente, busque ajuda, porque, assim, hoje pode ser que ele corra o risco de ser pego e só, como o doutor acabou de explicar, passe lá, preste um serviço à comunidade, porque estava com uma pequena quantidade para uso próprio, mas a gente sabe que por mais maravilhoso que seja o seu filho, eu acredito que realmente a droga o transforma. E o transforma fazendo com que ele cometa delitos graves que aí sim podem levá-lo para a prisão. E aí, nesse caso, a justiça terapêutica não tem nada para fazer, né? Nós não conseguimos, a gente tem, logicamente, pedido para o sistema penitenciário se dedicar um pouco a essas pessoas. Tem sido difícil porque a complexidade, a grandeza e a diversidade de situações que os presídios enfrentam é grande. Então, isso não é muito comum. Mas eu gostaria até de aproveitar a sua fala para dizer que a justiça também reforça o papel da família nesse momento. A família, às vezes, Cláudia, perdeu esse contato, perdeu essa aproximação com o garoto, com a menina, e quando ele chega à justiça, maior de 18 anos, que é o nosso caso, a gente procura reforçar os valores positivos da família, reforçar aquele controle, aquela palavra da família para dizer à família que nós estamos ao lado dela, para que a família consiga retomar o papel dela, tanto que a gente pede a colaboração, a cooperação de Amor Exigente, de Alanon e Naranon, que são grupos familiares, para que os familiares também, independentemente do interesse desse moço, dessa moça, ele procure ajuda, porque a gente sabe que a questão da drogadição acaba impactando demais na família. Há pesquisas que mostram que para cada pessoa que usa droga, no mínimo 4 outras são impactadas pelos seus efeitos. E a gente sabe que isso muitas vezes aumenta, né? E é grave. São pessoas sem esperança de vida, sem condição de encarar o seu filho, encarar a sua família, e aquilo não leva a lugar algum. Então, a Justiça, com o trabalho da Justiça Terapêutica, do Ministério Público de São Paulo, do Poder Judiciário Paulista, da OAB de São Paulo, procura entregar para as famílias um apoio e, ao mesmo tempo, convidar esse infrator, jovem muitas vezes, a encontrar o seu verdadeiro papel, sua verdadeira posição na sociedade. Agora, doutor Mário Sérgio, isso só acontece em São Paulo? Eu só tenho justiça terapêutica aqui? Olha, felizmente está ocorrendo em alguns locais. São Paulo, Santana, São Paulo, Penha, São Paulo, aqui do lado no Ipiranga. São 3 locais, Ipiranga, Santana e Penha, que tem essas atividades. Na capital. Barueri, Mariporã, São José dos Campos, Tatuí, são alguns municípios. Santos, estive recentemente na cidade de Santos, um trabalho intenso feito por uma juíza e os promotores de lá. Então, em alguns locais do estado, nós começamos a perceber isso. E eu creio que, infelizmente, com
o aumento dos casos de abuso de drogas e, quer queira ou quer não, essas pessoas chegando ao sistema de justiça, nós como se fôssemos talvez um pronto-socorro, nós como se fôssemos uma área da educação, nós não podemos ficar de ouvidos tapados, como uma trave que você falou agora há pouco na sua leitura inicial de Mateus. A gente não pode colocar essa trave nos nossos olhos e achar que está tudo perfeito, está tudo bem. Eu vou aplicar a lei, é o meu papel de promotor, o juiz vai eventualmente condenar, aplicar uma multa, uma pena qualquer, e o advogado vai fazer a defesa, porque o problema existe, Cláudio. O problema da droga, ele transpassa a questão criminal, a questão de saúde, a questão educacional, a questão familiar. Nós precisamos estar juntos para poder, de alguma maneira, ajudar essas pessoas. E isso dá resultado, viu, Cláudio? Nós temos, inclusive, também às terças-feiras, lá no fórum mesmo, a partir das 17 horas, nós temos os grupos para aqueles que são usuários ou dependentes ou que passaram pelo problema e foram encaminhados pelo juiz, ou ele optou, e nós temos para a família também às terças-feiras. Mas o importante é que depois que eles começam, eles vão meio resistentes, né? O que vai acontecer, ainda mais que é dentro do fórum, nosso grupo, mas depois eles vão vendo e acabam realmente entendendo o que é. E nós temos obtido resultados fantásticos, não só o Amor Exigente lá, como as outras Irmandades, NA, AA, que eles vão e acabam depois relatando o que mudou a vida deles. Porque nós vamos no cerne da questão. É no uso, o porquê do uso e as consequências que o uso faz. Mas o doutor Mário é fantástico, porque hoje, né, ele não está mais lá, mas ele continua nos acompanhando, né? Todas as segundas, terças-feiras ele está lá, ele leva aquilo lá realmente como um filho dele. Justiça terapêutica é mais um filho, né, Mário? Coisa maravilhosa. Esse trabalho é necessário, com certeza todos os envolvidos estão de parabéns. Eu vou abrir para as perguntas, porque a nossa turma tem perguntas específicas. Então, você que está aí com a sua dúvida, manda no 11 9 50 45 18 40 e eu volto em 2 minutos para a gente continuar a conversa. Ótimo. Tá bom? É hora de você participar, porque assim, existe a justiça terapêutica, que você fala, preciso dessa ajuda, preciso dessa luz. Manda lá que já a gente tem a resposta. Na verdade, nas perguntas, com as dúvidas da turma, né? Tem alguma pergunta para fazer, Miguel? Então, eu estava conversando agora com o doutor Mário. As mais recentes agora é Roseira, Pindamonhangaba e Ubatuba. Inclusive em Roseira, viu, Cláudia? O promotor ficou tão empolgado com a justiça terapêutica e com o Amor Exigente, ele coordena um grupo hoje de sobriedade do Amor Exigente lá em Roseira. Olha que máximo! Então, realmente é uma coisa fantástica, né? Então, ele mesmo coordena as pessoas que ele manda, enfim. É fantástico. Muito bom. Tanto Amor Exigente como Justiça Terapêutica. Vocês estão sempre de parabéns. E é essa Nós, causa, né, que a gente tem que estar unido, viu? Cerca-se de pessoas inspiradoras. Vá para um grupo que está cheio lá. Olha, eu tenho perguntas aqui relacionadas à internação e eu acho que vocês podem me ajudar com as respostas. A primeira diz: chamou o Nivaldo, gostaria de saber como faço para internar um filho dependente químico menor de idade. São clínicas específicas? São clínicas específicas, tem que ter, o Ministério Público tem que, inclusive, autorizar, né, Mário? Tem que dar. Mas o Cratode tem esse serviço. Ali na Rua Parates, 165, tá? Eles encaminham, né? Mas tem como internar, sim. Se for aqui em São Paulo, é pelo Cratode. Isso para uma internação numa clínica do governo, né? Comunidade terapêutica numa comunidade gratuita. terapêutica gratuita. Tá, e aí o Ministério Público tem que autorizar. Há um pedido, né, feito normalmente por um advogado, mas eu sugiro que essa família busque primeiro um contato com um médico, um psiquiatra, busque uma clínica, busque um hospital, busque um serviço de saúde, como o Miguel mencionou, porque ela vai ser orientada e muitas vezes não precisa chegar a judicializar o caso. Ok. Próxima. Boa tarde. Gostaria de saber, em relação à internação, precisa de algum procedimento para o familiar internar o usuário? Quais os direitos que o usuário continua tendo em relação ao serviço? Ele fica afastado, diz, do trabalho, né?
Quer falar, mano? Normalmente ele se licencia para tratamento de saúde, que é um procedimento que ele vai ajuizar, vai pedir no serviço de saúde, no INSS, né, para conseguir essa autorização. Mas volto a falar, importante ele se tratar, importante buscar ajuda, o cuidado é essencial. Às vezes a pessoa deseja trabalhar, mas não consegue, Cláudia, pela gravidade da situação. E aí a pergunta é, qual é o procedimento para o familiar internar um usuário? O que tem que fazer? Então, se for gratuito, se ele procurar uma internação gratuita, um serviço do governo, tem que ir pelo CRATOD. Se for numa comunidade que ele vai pagar, né, sempre tem que ter um encaminhamento de um médico. Passa por um psiquiatra que ele vai encaminhar dizendo que precisa de um tratamento em comunidade ou em uma clínica. E sempre ele vai ter, né, aí entra com os procedimentos no INSS, ele vai ter o auxílio, né, e sempre vai ter direito a isso. Ok, próxima pergunta. O meu filho foi preso, me chamo Nisete, meu filho foi preso e nunca que sai a tal audiência. Ele era apenas usuário, mas estava junto com amigos que estavam furtando. O que eu posso fazer? A justiça terapêutica pode me ajudar neste caso? Eu sugiro para a Nisete que ela converse com o advogado ou com o defensor público, exponha a situação desse moço, que é uma pessoa que usa drogas, leve documentos, se ele tiver, de internações e passagem por médicos, e conversando com o advogado vai avaliar a situação e vai verificar se cabe um pedido para, eventualmente, esse rapaz ter uma liberdade e talvez condicionar a um tratamento. Isso é possível, não há uma lei específica que vai autorizar ou determinar que o juiz faça ou o promotor aceite esse tipo de proposta. Mas eu penso que, no caso concreto, esse fato precisa chegar ao conhecimento do juiz. Então tem que realmente levar e tem muita chance de dar certo. Muito bom. Com a sua experiência nos grupos, Miguel, eu sei que nos grupos a gente tem lá, por isso que eu falo, tem um acolhimento enorme, porque as pessoas passam pelas mesmas dificuldades umas das outras, né? Ali tem muita mãe que está com seu filho preso, ou que já passou por uma situação de justiça, né? Qual que é a maior questão? O que elas sempre querem saber? Como é que é? É justamente isso daí. Infelizmente, né, os nossos filhos sempre estão junto com aqueles que cometeram alguma coisa mais grave. Os nossos filhos nunca o fazem. E elas sempre vão com isso. Mas, e eu perturbo o Mário sempre, sempre ligo. Mário, como é que é? O procedimento é esse. Advogado tem que ir, normalmente sempre tem, né, o fundo é o uso da droga e aí vão cometer algum delito para arrumar o dinheiro para comprar. Esse realmente é sempre o grande. E a gente faz isso que o doutor Mário falou, acabou orientando. O advogado tem que ir pedir e normalmente consegue. Ok. Próxima pergunta, Maria Nilza, ela diz o seguinte, meu filho me contou que estava vendendo drogas para comprar a dele. Eu já conversei, parece que ele não entendeu, que é grave. Gostaria de saber se devo levá-lo à delegacia. Eu sugiro a essa mãe que ela primeiro vá a um grupo de amor exigente. Primeiro converse com o filho, procure ajuda. Eu penso que a mãe, a família precisa dar um apoio. Evidentemente que se ocorrer uma prisão desse moço, dessa moça, dessa pessoa que está cometendo um ato infracional, se for menor de 18 anos, ou um crime, se for maior, é sério e a polícia vai atuar, a justiça vai atuar. Mas, mãe, procura amor exigente, mãe, procura saúde, mãe, procura ajuda. É o primeiro passo que eu sugiro para essa família. Mas, com certeza, nos nossos grupos, ela vai se fortalecer para realmente fazer alguma coisa para o bem do seu ente querido. Mas é no grupo de apoio que ela vai conhecer isso. Perfeito, é isso aí. A gente tem que estar sempre atento aos nossos filhos, com amor exigente, tudo ali, ó, no equilíbrio. Mas a gente sozinho não dá conta muitas vezes, então vá para um grupo, tá? Doutor Mário, muito obrigada, é sempre muito bom recebê-lo. Eu agradeço. Miguel, é muito bom ter aqui. Aliás, saber que a família Amor Exigente também está acompanhando o programa e aprendendo com a gente, né? Posso passar o endereço do fórum? Por favor. Amanhã, dia 11 de fevereiro, às 13 horas, 1 da tarde, na rua Engenheiro Caetano Álvares, 594, em Santana, no Foro de Santana, que fica no bairro do Limão,
Reunião da Justiça Terapêutica. Todos estão convidados. A que horas? Repete, por favor. À 1h. 13 1 da horas. tarde, na Engenheiro Caetano Álvares, 594. 594, Fórum de Santana, tá? E vai nos encontrar lá. Isso. Estaremos eu e o Dr. Mário Sérgio. Perfeito. E olha, o site do Amor Exigente é amorexigente.org.br. Lá você tem todas as informações. Se você precisar, você pode ligar também. Pega, por favor, essa fichinha para mim. Obrigada, Miguel. O telefone é o 19-3252-2630 e tem o WhatsApp de Amor Exigente, que é o 11... Desculpa, gente, que é o 19-98449-8044. E o site amorexigente.org.br, que tem todas as informações, inclusive o endereço da reunião mais próxima aí da tua casa. Então, eu espero vocês na próxima oportunidade. Toda segunda-feira a gente tem Amor Exigente, mas volte outras vezes também para a gente continuar conversando. E uma excelente reunião para vocês amanhã. Muito tá obrigado bom? e estamos te aguardando lá também. Amanhã, 1h eu estou aqui ao vivo. Nessa eu vou faltar. Tá bom? Na Mas próxima. conte comigo sempre. Você sabe disso, né, obrigado. Miguel? Muito obrigada, doutor Mário. Muito obrigada. Por tudo. Obrigada. E Até a família próxima. Amor Exigente, continuem assistindo o programa. A audiência é importante. Obrigada. A gente está aqui sempre com foco em você.